Pessoal, meu nome é Thalita e hoje eu vou te dar algumas dicas de enquadramento e composição para um render de qualidade. Vamos lá? Bom, para começar, a gente tem que determinar coisas que são importantes para nós, para a gente criar um render de qualidade. Eu já estou aqui com o meu render aberto, com o meu projeto aberto, né? E eu determinei algumas cenas aqui. E eu tenho que determinar, né, planejar com antecedência o que eu espero que esse projeto mostre para o meu cliente. Então, a gente tem que sempre ter em mente que a gente precisa planejar a imagem primeiro. A gente começa, então, definindo a cena e a meta dela. Então, por exemplo, nesse projeto de cozinha, eu quero que a pessoa tenha a sensação de uma cozinha confortável, que tenha um espaço legal para ela tomar um café da manhã, que tenha uma bancada interessante, grande, para caber eletrodomésticos. Essa é a ideia que eu tô querendo passar para ela. E uma coisa muito importante é que juntar alguns objetos aleatoriamente e apontar uma câmera em qualquer direção não vai te levar a lugar algum. A gente precisa dar um significado e levar o espectador em uma jornada, é como se fosse contar uma história. Então, na minha imagem, eu tenho um espaço de café da manhã, eu tenho aqui uma banana, eu tenho alguns utensílios aqui do lado, e eu tenho ali alguns eletrodomésticos. Então, eu tô contando essa história para o meu cliente que esta cozinha é habitável, que dá para fazer várias opções de decoração dentro dela e ele pode usar esses espaços de certas formas. Eu vou clicar aqui no meu render, deixa eu só arrumar aqui a minha página, vou clicar para renderizar e a gente vai renderizar essa imagem e vamos ver como é a história que a gente está contando aqui nessa imagem. Peraí. Bom, voltei. Consegui renderizar a minha cozinha, então ela já está aqui preparada. E existem inúmeras ferramentas à sua disposição para te ajudar a criar um render de qualidade. Uma ferramenta muito poderosa que torna uma imagem muito mais interessante visualmente falando é a composição. Escolher a composição certa é a chave para transformar uma imagem boa em uma imagem incrível. O Frame Buffer do V-Ray 6 vem com uma camada que chama Guia de Proporção, que torna essa tarefa bem mais fácil. Vou mostrar para vocês como ele funciona. Vou abrir aqui a minha lateral de camadas. E agora, vou vir aqui em Layers e vou em Proportion Guide, que é Guia de Proporção. Cliquei. Criei aqui essa camada e o que essa camada vai me mostrar? Existem algumas regras que a gente pode aplicar à nossa imagem para criar uma imagem visualmente mais interessante. Quais são elas? A primeira é a regra dos terços. A regra dos terços funciona dividindo uma imagem em 9 seções iguais, separadas por 4 linhas imaginárias. Vamos fazer na prática para você dar uma olhada. Aqui eu já tenho a regra dos terços configurado no meu V-Ray. Vou dar uma engrossada na linha para a gente conseguir ver bem o que ela mostra. Essas linhas que se cruzam e formam, os 4 pontos de poder, os pontos mais importantes, guiam naturalmente a atenção do espectador por um caminho pré-determinado. A regra dos terços te ajuda a posicionar tanto o seu enquadramento quanto objetos de forma interessante, criando uma imagem bem mais dinâmica. E falando em equilíbrio, imagens simétricas são naturalmente mais agradáveis aos olhos, mas a gente não está falando sobre imagens espelhadas. Essas são naturalmente desinteressantes. Quando eu digo imagens espelhadas, é que são exatamente iguais dos dois lados. Quando eu digo simétricas, é que elas têm a mesma proporção em ambos os lados. A gente pode avaliar se a nossa imagem é simétrica ou não ainda no Proportion Guide, no guia de proporção, selecionando aqui algumas outras opções. Então, eu tenho diagonais, posso entender se a minha imagem está proporcional nesse sentido. Tenho Golden Ratio, que vai mostrar pra gente o que está acontecendo onde a gente sempre olha na imagem. Então,
Quando a gente está analisando uma imagem, quando a gente está vendo uma imagem, nosso olhar automaticamente vem tanto aqui na horizontal quanto aqui na vertical. Então, focos importantes aqui, imagens, objetos que chamem a atenção nesses dois pontos é super interessante. Aqui no Center Cross, eu consigo visualizar melhor a simetria da minha imagem, tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical, eu estou vendo que eu tenho aqui 2 lâmpadas, mesmo que elas não estejam centralizadas. Aqui eu também tenho as 2 lâmpadas. Eu tenho uma simetria de cor, mas que ainda causa um contraste interessante aqui nesse armário e nessa parte da geladeira. Eu tenho aqui as cadeiras, que também formam uma simetria interessante, que organizam o meu olhar. E também, horizontalmente falando, a gente tem uma simetria de cor, de iluminação, que leva o nosso olhar para pontos da imagem específicos que tornam essa imagem boa numa imagem super interessante. E a gente ainda consegue fazer um grid customizado. Então, a gente pode colocar aqui quantas colunas e quantas linhas a gente quiser para conseguir analisar a nossa imagem. Aqui, a gente consegue fazer a lei dos terços, mas se a gente quiser subdividir essa imagem em mais pedaços, a gente consegue também. Eu coloquei 4 linhas. E ela vai organizar meu olhar para eu entender o que está acontecendo na minha imagem que pode chamar atenção. Então, aqui em cima eu tenho iluminação, aqui eu tenho a parte de armário e algumas iluminações, aqui eu já tenho a parte da bancada, tá vendo como pega a bancada inteira? E aqui eu já tenho a parte das cadeiras, então o meu olhar tá organizado, fazendo com que a minha imagem se torne muito, muito mais interessante do que ela poderia ser. Vamos tentar outro ângulo, peraí. Bom, voltei aqui com mais uma imagem, uma cena, um outro ângulo, mostrando outras coisas e vamos ativar então o guia de proporção para ver como que fica a regra dos terços. Pronto, liguei. E vocês já conseguem ver que a minha imagem está bem separada na regra dos terços, né? E desse jeito eu consigo ir trazendo mais harmonia e mais pontos interessantes para minha imagem. Então eu consigo concentrar melhor onde vão ficar as informações que vão chamar a atenção do meu cliente. Essas eram as dicas que eu tinha para passar para você hoje. Aproveita, entra no seu V-Ray e dá uma fuçada, vê como funciona, brinca um pouco com alguns guias de proporção para você transformar o seu render, que já é bom, numa imagem incrível e impressionar ainda mais os seus clientes, beleza? Tchau, tchau!